Nesse vídeo eu vou apresentar para você uma técnica que irá te ajudar você a reconhecer as suas emoções e tomar decisões consciente do que deve ser feito com cada uma delas para que você tenha uma vida mais leve, para que você tome decisões mais conscientes. E quando eu falo de emoções, eu tenho que falar de inteligência emocional. Mas eu quero que primeiro você anote quais são as 5 emoções primárias que todo ser humano tem, que é o medo, o amor, a raiva, a tristeza e a alegria. E aí nós temos também o nojinho. Sabe aquele nojinho? Isso também é uma emoção. E quando eu falo de inteligência emocional, existem 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro é eu reconhecer as minhas emoções. Eu reconhecer quando eu estou com medo, eu reconhecer quando eu estou com raiva, eu reconhecer quando eu estou triste, eu reconhecer quando eu estou alegre e quando eu estou com muito amor. Quero também dizer para você que todas as emoções elas são importantes. Então o medo é importante, ele nos protege. Em demasia nos atrapalha, claro, mas no controle ali, né, dentro daquele controle, ele nos protege o tempo todo. Então imagine se você nunca ter medo. Você corre o risco de perder a sua vida. A raiva ela pode ser uma emoção muito boa. Se você tiver com muita raiva e dá um basta na vida que você está vivendo, que talvez não é a vida que você tanto deseja, a partir dessa raiva você pode trilhar um novo caminho, você pode tomar decisões que te levam a um outro caminho que você quer viver. Então, primeiro passo, entender que existem 5 emoções primárias. Segundo, você tentar reconhecer qual emoção que você está sentindo em determinado momento. E depois, né, terceiro passo é o quê? É você saber o que fazer com essas emoções. Exemplo, eu estou com raiva. O que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou descontar essa raiva em alguém? Ou eu vou olhar, analisar a situação, questionar e tomar decisões sábias, mesmo estando com raiva? Se eu estou com medo de uma situação, e o medo é bem interessante, que às vezes o medo vem meio camuflado. E aqui eu quero dar 2 exemplos. Imagine o seguinte, imagine a seguinte situação. Você tem uma amiga que está grávida e você resolve, mesmo sem dinheiro, com pouco recurso financeiro, você resolve comprar um presente para essa criança. Às vezes você compra um presente não porque você gosta da pessoa, da sua amiga. Claro que você gosta, mas não é por questão de gostar. Porque se você só gostasse dela, você poderia chegar e dizer, olha, Maria, infelizmente eu não tenho recurso financeiro para comprar o presente para bebê. Mas não, você acaba comprando porque você tem medo de perder a amizade daquela pessoa. Outra situação do medo é o quê? Num relacionamento amoroso. Às vezes a gente comete discussões, situações baseadas no medo. Então eu tenho medo de perder aquela pessoa, ou tenho medo de não ser amada, ou tenho medo que a minha ideia não seja aceita, ou tenho medo que algo que aconteceu volta a acontecer e com isso eu acabo trazendo uma situação de discussão dentro de um relacionamento. Então eu preciso muito olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado. Selene, o amor e a alegria são emoções que teoricamente são muito boas, na verdade são boas sim, só que a gente também tem que ponderar. Por exemplo, às vezes quando a gente demonstra muito amor, a gente também acaba tomando decisões que não são tão favoráveis, tá? Em nome do amor. Alegria, no velório, por exemplo, né? Eu gosto de citar sempre esse exemplo, não é um lugar de você estar alegre, então o velório é um lugar de você estar triste, por mais que você seja uma pessoa que você trabalha essa alegria o tempo todo dentro de você. Tem que trabalhar sim, a gente tem que elevar o nosso grau de alegria, né? O nosso índice de alegria, só que a gente tem que entender que a alegria, em alguns momentos, ela também não é bem-vinda. Ou seja, todas as emoções são importantes. A questão é como é que eu reconheço que eu estou sentindo essas emoções e a partir daí o que eu faço com essas emoções. Nesse momento você está indo para o caminho da inteligência emocional. Só que a inteligência emocional ela tem um patamar um pouquinho mais elevado, que é você conseguir reconhecer também a emoção do outro. Quando você sabe que o outro está com raiva, e se o outro está com raiva e você não está, que decisão sábia, né, baseada na inteligência emocional você tem que tomar? Então reconhecer a emoção do outro também é um pilar da inteligência emocional. E outra coisa bem interessante, que você consegue contagiar o outro com a sua emoção. Então, às vezes, numa situação, a pessoa está com muita raiva,
mas você consegue, se você estiver no estado emocional alegre, você consegue contagiar a pessoa. Você consegue trazer essa pessoa para esse sentimento de alegria. Sentimentos, emoções ruins, exemplo, o medo, a raiva, ele não contamina, tá? Perdão, ele não contagia, ele contamina a outra pessoa. Então, se você tá com muita raiva e você vai para cima da outra pessoa com muita raiva, você vai contaminar aquela pessoa com raiva. Agora, a emoção como alegria, como amor, ela faz o quê? Ela contagia a outra pessoa. Então é muito importante a gente entender isso. E agora eu vou te ensinar uma técnica. E tem uma premissa muito legal, que antes de falar da técnica eu vou passar para você, que é assim, ó. Pensamento, sentimento, comportamento, ação e resultado. Então, ó, todo sentimento, todo pensamento, ele gera um sentimento. Todo sentimento, ele gera um comportamento, que gera uma ação ou uma inércia e, consequentemente, gera o resultado. Exemplo muito claro em relação a isso. Imagine que eu tenho um pensamento que eu vou ser traída. Exemplo, eu alimento o pensamento que eu vou ser traída. Não estou falando só de relação amorosa aqui não, mas eu alimento um pensamento que eu vou ser traída. Esse pensamento de traição, ele gera em mim o quê? Ele gera em mim uma angústia. Essa angústia, né, que aqui é o comportamento, essa angústia ela vai me permitir que eu tenha uma ação de quê? De ir lá e conversar com outra pessoa e resolver isso ou ficar na inércia. Se eu tenho essa ação de conversar com alguém, o que vai acontecer? Eu vou resolver o problema e eu vou ter um resultado. Se eu tenho a inércia, eu também vou ter um resultado, só que é um resultado triste, não é um resultado muito legal. Então pensa nisso, ó, pensamento, sentimento, comportamento, tá? Porque há o comportamento, a ação ou a inércia e o resultado, perfeito? E aí eu vou apresentar para você essa ferramenta da Psy, o nome dela, tá? É uma ferramenta que eu uso nos meus processos de coaches. Por quê? Porque o processo de coach ele é focado em resultado. Ele é focado em objetivo. Então você vem para mim com objetivo financeiro e nós focamos nesse objetivo dentro do processo. Eu te entrego todo um mapa para você alcançar esse objetivo durante a sua vida. Também a área profissional. Então você tem um objetivo profissional, a mesma coisa. Você vem com esse objetivo, a gente faz planos de ação, eu te entrego, a gente juntos, né? Na verdade, a gente constrói todo o seu mapa. Para quê? Para que você siga aí e realize o seu objetivo. Só que isso é a parte racional. A gente tem que entender que nós somos seres 100% emocionais. E olhar para as nossas emoções nos ajuda muito. Então vamos lá. Essa ferramenta é uma ferramenta que você pode imprimir, inclusive eu fiz isso, imprimir bastante e deixar aí junto com você. De repente dentro da sua agenda, em cima da sua mesa, ou de repente você encadernar essas eu estou procurando aqui porque eu encadernei. Então de repente você encadernar essa ferramenta. Para quê? Para que você trabalhe isso ao seu favor. Essa ferramenta ela diz o seguinte, ó, Psy significa pensar, sentir, agir e interagir. Então imagina o seguinte, a primeira pergunta é, o que você pensa sobre o que está acontecendo? Então imagine que você está numa situação de muita raiva, ou você está numa situação onde você quer tirar satisfação com alguém. E aí você precisa, nesse momento, pegar essa ferramenta e responder o que você pensa, o que você pensa sobre o que está acontecendo. Então é isso que você vai fazer. Ou eu penso que se eu falar dessa forma, eu não terei resultado. Ou eu penso que a pessoa me fez muita raiva e eu tenho que ir lá e tenho que descontar nela. Então o que você pensa? Ok. Depois, o que você sente? Ó, sentimento, tá? Sentimento, que está ligado muito à questão das emoções que eu falei. O que você sente sobre o que está acontecendo? Aí eu sinto uma angústia, eu sinto um desconforto, eu sinto uma ansiedade. Então, o que você sente em relação a isso? Aí você coloca aqui o que você sente, tá? Sinto uma desvalorização, então você coloca isso. Como pretende agir diante dos seus pensamentos e sentimentos? Como você pretende agir? Você pretende conversar com alguém? Você pretende deixar para lá? O que você pretende fazer? Anote no papel. Que impacto isso terá na sua vida e na vida de outras pessoas? Você precisa responder essas 4 perguntas. É muito importante, porque assim você vai começar a ter inteligência emocional.
Então vamos lá, vamos numa situação, vamos dar um exemplo aqui de uma situação bem assim, um exemplo prático, tá? Então imagine que eu estava diante de uma situação e eu ia ganhar uma promoção. Então, imagine uma situação que eu iria ganhar uma promoção dentro de um local de trabalho. E por algum motivo, outra pessoa ganhou essa promoção no meu lugar. Tava tudo certo para eu ganhar essa promoção, só que outra pessoa veio e ganhou essa promoção. Então, o que acontece? Eu preciso pensar, responder isso aqui, ó. O que você pensa sobre o que está acontecendo? Aí eu vou colocar. Eu penso que Joana não deveria ganhar a promoção, pois eu me sinto mais capacitada ou sou mais especializada nessa área do que ela. Isso é o que eu penso sobre o que está acontecendo. Mas eu tenho que pegar esse pensamento, eu tenho que jogar aqui. O que você sente sobre o que está acontecendo? Eu sinto injustiçada, eu sinto raiva, eu sinto vontade de dar murro na parede. O que eu sinto? Coloca também. Como você pretende agir diante dos seus pensamentos e sentimentos? E aqui é que está o grande detalhe. Como é que eu pretendo agir? Eu pretendo continuar pensando dessa forma ou eu pretendo mudar os meus pensamentos? Ou mudar, pensar que naquele momento, aquela promoção pode ser que não seria a melhor opção para mim. E aí, sentiu o quê? Sentiu um sentimento diferente. E aqui, de repente, um sentimento de gratidão. Então, você começa a escolher. Quando você para fazer essa ferramenta, você começa a escolher o sentimento que você gostaria de sentir. E aqui, que impacto isso terá na sua vida e na vida de outras pessoas? E aí você vai dizer, que impacto terá? A possibilidade de uma nova promoção recentemente. Ou, na vida da outra pessoa, por exemplo. Não teremos discussão, não teremos um ambiente de trabalho, favorável, né, amigável. Então você começa a trazer isso. E aqui eu vou dar um exemplo prático também, que eu gosto de exemplificar dessa forma, sobre a questão de comprar algo, tá? E também nós somos seres emocionais e nós utilizamos o nosso dinheiro através das emoções. O dinheiro é emocional. Quando eu estou muito alegre, às vezes eu quero comprar algo. Então, por exemplo, Dia dos Pais, né? Vamos imaginar uma data comemorativa, Dia dos Pais. E aí, às vezes eu não tenho dinheiro, Eu sei, racionalmente falando, né? Usando o lado esquerdo do cérebro, eu sei que eu não tenho dinheiro. Mas, mesmo assim, eu quero comprar esse presente. E às vezes esse presente vai fazer um buraco aqui no meu orçamento. Então, o que eu tenho que começar a pensar? O que eu penso sobre esse pensamento de comprar algo? O que eu penso sobre esse pensamento de comprar algo que vai deixar o meu orçamento, vai deixar um buraco no meu orçamento, vamos dizer assim. O que eu penso sobre isso? Eu penso que se eu comprar isso, meu pai vai ficar feliz. Perfeito. O que você sente sobre o que está acontecendo? Eu tenho um sentimento de tristeza. Por quê? Porque eu quero comprar e não tenho dinheiro. Ou eu tenho um sentimento de angústia, porque eu queria demonstrar para o meu pai através de um presente físico quanto eu amo. Então, o que você sente? Aí a pergunta mais interessante aqui nesse momento é: como você pretende agir diante dos seus pensamentos? E aí você vai, peraí, eu posso pensar, ao invés de comprar esse presente pro meu pai que custa R$200, eu posso comprar uma meia, eu posso colocar uma bala, um doce, alguma coisa dentro dessa meia, fazer um embrulho bem bonito e presentear o meu pai, escrever uma carta. Então você começa a tomar decisões de forma racional e não emocional. E aí a última pergunta é: que impacto isso trará na sua vida e na vida de outras pessoas? Nesse caso, de repente, na vida do seu pai, talvez não trará nenhum impacto diretamente. Claro que o presente sim, mas o fato de você não ter dinheiro para comprar o presente. Mas e na sua vida, que impacto isso trará? Isso trará um impacto grandioso, tá? Então é esse tipo de questionamento que você precisa fazer. E mais uma vez, a partir daí você vai começar a ter inteligência emocional. E ter inteligência emocional vai permitir que você diz não quando realmente você tem que dizer não. Vai permitir que você tenha uma comunicação mais assertiva, tá? Seja com quem for. Eu falo sempre que a comunicação, ela é assim, o maior presente que nós seres humanos temos, né? A linguagem ela é muito importante, mas o que acontece? Se eu tenho uma comunicação sem inteligência emocional, eu acabo destruindo a mim e o outro ser humano. Isso acontece muito em relacionamentos, né? Relações amorosas, onde às vezes eu não quero
discutir com aquela pessoa, às vezes eu não quero lembrar de alguma coisa que aconteceu, mas eu trago isso para uma discussão. E é muito importante quando você tem um pensamento, por exemplo, de querer discutir, e olha, né, aqui só te puxando um gancho, essas discussões que a gente tem, essa perda de energia positiva, né, esse desgaste de emoções negativas, faz com que a gente perca tempo de realizar os nossos sonhos. E tempo, gente, é um recurso muito escasso. Então, quanto mais eu maximizar esse tempo, mais trabalhar as minhas emoções e conseguir estar bem, mais resultado positivo eu vou ter, tanto na minha área profissional quanto na minha área financeira, tá? Então, é momento de você olhar para a sua discussão e pensar, o que eu tô pensando sobre o que está acontecendo? Aí você traz para o lado racional e começa a anotar, eu estou pensando que discutir nesse momento não vai trazer nenhum resultado positivo para a minha vida. O que você sente sobre o que está acontecendo? Eu sinto muita raiva, eu sinto rancor, talvez, eu sinto tristeza, eu sinto... O que você está sentindo? Aí você coloca. Como pretende agir diante dos seus pensamentos e sentimentos? Então, adiante do pensamento, o que eu pretendo, como eu pretendo agir? Mudar esses pensamentos. Ao invés de eu pensar que eu vou discutir, eu vou fazer o quê? Eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a focar nos meus sonhos, eu vou escrever uma carta, eu vou tomar essa decisão. E sobre o sentimento, vou mudar o meu sentimento. Vou respirar fundo, e vou aliviar as minhas tensões, tá? Então, assim, isso, gente, é muito importante. Que impacto isso terá na sua vida e na vida de outras pessoas? Acredite, você vai ter impacto super positivo, porque isso vai mudar a sua vida. Talvez aquela raiva que você estava sentindo, o seu parceiro, a sua parceira, nem precisa perceber que você está sentindo. E quando a gente não fala, o outro não sente, pode até pensar, mas ele não sente, né? No sentido de não sentiu a nossa fala. Então, essa fala não vai trazer impacto na vida dessa pessoa. Então, deixa essa ferramenta como uma técnica muito boa para você cuidar das suas emoções. E do fundo do meu coração, eu espero ter te ajudado. Depois, você manda aí o feedback, né, de como foi utilizar isso. Lembrando que você pode fazer em qualquer situação. Sempre tem essa ferramenta. E o mais interessante é que, com o passar dos dias, com o hábito que você vai adquirindo com essa ferramenta, você vai fazendo isso sem a própria ferramenta. Ou seja, em algum momento você pega uma folha de papel, então você está numa fila, exemplo, tá? Você está numa fila de um banco e você fica muito irritada. Ou você está numa fila de banco e você começa a pensar que você tem que ir embora. Ou você começa a pensar que você não vai ficar ali. Ou você começa a pensar um monte de coisa. Então, acalma seus pensamentos, começa a escrever. E aí você vai ver o quanto isso vai trazer, vai trazer uma decisão consciente, uma decisão racional. Porque, mais uma vez, nós somos seres emocionais. E cuidar dessas emoções faz com que a gente tenha uma vida muito mais leve. E às vezes, tá? E aqui eu peço licença para te dizer isso, às vezes a gente acha que tem trauma, a gente acha que tem bloqueios, e não é. O que a gente tem é falta de inteligência emocional. Quando a gente libera essas emoções, começa a sentir essas emoções e começa a trabalhar a nossa inteligência emocional, a nossa vida fica muito mais leve, muito mais leve. Grande beijo.